Bom, final de análise sempre foi um problema presente no campo psicanalítico desde a sua criação, né? Desde os seus primórdios, principalmente com Freud, que precisou, desde os primeiros momentos aí da psicanálise, em pensar em algumas possibilidades teóricas e clínicas para definir o que é o final de uma análise, mas também de qual é a eficácia terapêutica de um processo analítico, né? A gente pode pensar que a questão da eficácia, ela foi aí um fantasma que assombrou os psicanalistas da primeira geração, principalmente o próprio Freud, que a gente entende como o criador da psicanálise, né? Porque a questão da eficácia era constantemente atacada, né, pelos os opositores de Freud, aqueles que rebatiam, e aí o seu criador, né, ou como muitos dizem, o seu pai, é uma terminologia até um tanto problemática, teve que teorizar e a partir dessas teorizações criar algumas respostas tanto teóricas como metodológicas para pensar o que seria é, final de análise. Então, é um esforço contínuo que a gente pode pensar que vem dos psicanalistas da primeira geração, com o próprio Freud e seus companheiros contemporâneos, passa pelas outras escolas de psicanálise e afeta a gente até hoje, porque a gente está até os dias de hoje tentando definir o que é, do que se trata o final de uma análise, né? Então, como a psicanálise se ocupa até hoje, não tem como não se ocupar, de certa maneira, do que se trata o fim, considerando que até hoje a gente pratica a psicanálise. Então, é um problema nosso. É um problema que diz respeito a gente que pratica a psicanálise cotidiana, tanto na condição de pesquisadores, de leitores, de clínicos e assim sucessivamente, porque a gente precisa definir o que é final de análise. A gente precisa dar conta, teoricamente, do que se trata o fim de um processo analítico, né? Porque aí a gente precisa lidar com essa necessidade de uma definição com uma consequência bastante necessária para o nosso campo, que é a definição dos critérios, né? E aí a gente precisa de uma argumentação lógica para estabelecer o que é o fim de análise, né? Então, eu, na condição de analista, mas você também, se você é psicanalista, você precisa dizer por que que o processo analítico chegou ao fim, né? Então a gente precisa necessariamente justificar por que a análise acabou, né? Então, quais são os critérios teóricos? A partir de que autor, né? A partir de que condições clínicas, né? Como que funcionou a própria casuística, ou seja, a construção do caso, a formalização dos parâmetros de direção do tratamento, como que isso foi se dando no meio do processo, no começo, no meio, no fim, né? A gente vai até pensar de uma maneira que supere etapas de um processo analítico, mas como é que a gente justifica? Como é que a gente define? Quais são os critérios, né? Então, a gente se depara também, quando a gente vai falar do final de análise, com outro problema, porque necessita de uma outra definição, que é a entrada em análise. Para uma análise finalizar, ela tem que, em um outro tempo, ter iniciado, né? A gente não tem como terminar o que não começou, né? Então, a análise só finaliza se ela começa. Então, a gente não vai entrar nessa problemática do que seria a entrada em análise, quais são os critérios também para pensar a entrada em análise. A gente vai pular para os finais, que é o nosso objetivo aqui. No entanto, a gente vai ter que partir já com uma advertência que é não cair em um simplismo, um reducionismo que coloca um processo analítico numa linha do tempo, né, que vai de um começo a um fim, né, como uma flecha do tempo, uma unidirecionalidade que coloca o processo analítico como começo, meio e fim, e esse começo, meio e fim são características e categorias quase que negociáveis. A gente não vai pensar através dessa lógica linear, né? O que a gente vai pensar aqui como uma chave de leitura, e aí quando digo uma chave de leitura,
é tanto a leitura que a gente vai fazer dos autores, especificamente Freud e Lacan, e a chave de leitura da leitura que a gente pode fazer de um caso clínico, né? Então aqui a gente vai considerar que a chave de leitura vai ser pensar nas finalidades de uma análise, não em um fim categórico, né? Porque a gente tem a ideia do fim como o que acaba, né? O que termina e porventura não volta a ser, né? Não sei. É uma coisa que se fragmenta e já não tem a possibilidade de retornar ao seu estado anterior. A gente não vai trabalhar com essa categoria, né? Porque aí a gente pode partir também para uma categoria ontológica de um ser analisado, né? A gente cria uma substancialização que até reduz um processo analítico de uma maneira bastante ingênua, né? Então, a gente não vai cair nesses maniqueísmos de se analisou ou não se analisou, terminou, não terminou, mas pensar que nas teorias de Freud e Lacan a gente pode encontrar indicadores teórico-metodológicos que a gente sustenta qual é a finalidade de uma análise. Não o fim, acabar, chegar em um. É quase que místico, né? Quase que um lugar, a gente pode pensar, transcendental à humanidade, de que a gente termina o processo analítico e que nunca mais pode voltar a se analisar, ou que a gente dá conta de todos os problemas, que a gente dá conta de toda a história, que a gente dá conta de absolutamente tudo que toca e causa sofrimento e que afeta a gente de alguma maneira, né? A gente não vai por aí, a gente vai tentar escapar dessa substancialização, desse reducionismo besta referente ao sujeito e que não vamos trabalhar com uma categoria de ser analisado, né? Então aqui a gente vai pensar o seguinte, a nossa proposta vai ser de fazer um levantamento teórico em Freud e em Lacan, né? A gente vai fazer um recorrido em alguns textos freudianos, depois em alguns escritos e seminários de Lacan, e a gente vai estabelecer quais são as diferentes perspectivas para as finalidades de uma análise. A gente vai levar em consideração que as teorias de Freud e Lacan são diferentes e que um autor não continua o outro, mas que estabelece diferentes finalidades para uma análise, o que quer dizer diferentes clínicas, diferentes intervenções, diferentes direções e diferentes fins, né? Eu vou usar os fins de análise, mas por uma facilitação de comunicação e do próprio título é, do que a gente está falando. No entanto, a gente vai localizar as diferenças teóricas exatamente para raciocinar sobre as diferenças clínicas, né? A gente vai fazer essa passagem por esses dois autores e demarcando as diferenças e as condições, as categorizações teórico-clínicas do que seria o final de análise. Sobre os fins em Freud, a gente vai especificamente pensar aí no percurso freudiano, que durou muito tempo, pelo menos mais de 3 décadas. A gente vai da hipnose ao fortalecimento do ego. A gente vai passar por diferentes ideias do fim de acordo com as alterações teóricas e técnicas de Freud, né? Então, na história da psicanálise, na história da técnica, do método, da teoria psicanalítica, a gente teve um primeiro momento aí que seria considerado um método pré-psicanalítico, que é a hipnose, né? Então a gente tem um método que a gente consegue encontrar aí no estudo sobre histeria, que é de como Freud e Breuer eles descrevem o método e as suas próprias crises com a técnica. E nesse volume, que é acho que o volume 2 3 um dos primeiros aí das obras completas de Freud, a gente vê um primeiro momento dos estabelecimentos das próprias finalidades de uma análise. Passando da hipnose, a gente tem o método catártico, que funcionava como a abreação. O método catártico, como o nome é quase que autoexplicativo, a gente tem a própria exposição catártica, a externalidade do afeto, né, que faz com que as pessoas, porventura, se tratem ou melhorem, tenham alguma mudança no nível de sua sintomatologia.
No meio de todas essas crises de alterações técnicas e alterações metodológicas, a gente vai parar na associação livre, que a gente pode pensar que foi a ideia que Freud sustentou até o final de sua vida, até as suas últimas considerações teóricas, que é o falar livremente, né? A ideia de que a psicanálise não se constitui mais como uma sugestão hipnótica, a psicanálise não se constitui, até porque a hipnose já não é psicanálise, né? Desde o começo a psicanálise já passa a ser aí quando é associação livre, mas vai passando da hipnose como um método pré-psicanalítico que tem como finalidade a sugestão, o método catártico que tem como finalidade a abreação e a associação livre como a finalidade de falar livremente. A partir daí é que o negócio começa a pegar, porque é a partir do falar livremente é que Freud tem a possibilidade de chegar em diferentes concepções teóricas do que se trata a psicanálise, né? Então, a gente tem aí mais uma consequência, a gente pode pensar assim, do método freudiano, que é para diferentes métodos, diferentes fins. Então, uma coisa é finalizar um tratamento hipnótico, outra coisa é finalizar um tratamento catártico, outra coisa é finalizar um tratamento através da associação livre. A gente vê também que na história da psicanálise, a maneira como a associação livre foi se estabelecendo em diferentes escolas de psicanálise e dentro das escolas as diferentes articulações teóricas de autores de diferentes lugares do mundo foram sendo alteradas, né? A ideia de associação livre, por exemplo, em Lacan, ela é bastante questionada a partir da teoria do significante. Mas bom, isso não é nosso objetivo aqui também. Mas tem um texto de Freud, de 1905, que se chama Psicoterapia, ou Psicoterapia Psicanalítica, ou Terapia Psicanalítica, isso depende da tradução. Esse volume aqui da editora Autêntica, que ele tem intitulado de Fundamentos da Clínica Psicanalítica e vários dos textos ditos clínicos de Freud, né? Nesse aqui está traduzido como Sobre Psicoterapia, né? Que é um texto de 1905, e que Freud estabelece. Eu não estou usando para citações que eu vou pensar que eu não estou usando essa edição, ainda que para mim seja uma das melhores traduções de Freud. No entanto, eu vou usar a versão da Imago, porque quando eu preparei esse material foi lendo a edição da Imago, né? A edição, aquela azulzinha clássica que todo mundo conhece. Então, Freud traz uma ideia bastante interessante que estabelece uma diferença. Então, cito a Freud. A técnica sugestiva procura atuar per via de porre. Acrescentar, é um termo latino que significa acrescentar. Não se interessa por origem, força e significado dos sintomas patológicos, e sim acrescentar algo. A sugestão, da qual espera que seja forte o bastante para impedir que a ideia patogênica adquira expressão. Já a terapia analítica não deseja acrescentar ou introduzir algo novo, mas sim retirar, extrair, e para isso cuida da gênese dos sintomas doentios e do contexto psíquico da ideia patogênica, cuja remoção é seu objetivo. Então, Freud estabelece uma primeira diferença entre a técnica sugestiva, né, que se dá com a hipnose. Veja que é um texto da juventude freudiana, né, de 1905, os primeiros momentos da discursividade psicanalítica enquanto clínica também. Então, o Freud aí ele consegue pensar em uma primeira finalidade, né, a análise com o fim de remover aquilo que é patológico, né, enquanto o tratamento sugestivo tem a ideia de acrescentar, né, porque eu faço uma sugestão, introduzo quase que um comando numa máquina, né, o tratamento analítico remove, né, que é um raciocínio bastante médico por parte de Freud por motivos óbvios. Freud era médico, então
Ele traz muitas terminologias e conceitos que são importados da medicina moderna. Então, nesse mesmo texto, Psicoterapia, de 1905, Freud sugere, e eu cito novamente, uma ideia bastante interessante para o contexto freudiano e que introduz outra finalidade também. Então, abro aspas. A terapia psicanalítica foi criada com e para doentes duradouramente incapazes de viver, e seu triunfo é tornar bom número deles duradouramente capazes de viver. Então, outra finalidade, aqui para a gente pensar o tratamento psicanalítico freudiano, é a capacidade de viver sem que o sintoma seja o motor de uma incapacidade, né? Sem que o sintoma afete a ponto de não conseguir viver. A gente consegue localizar também no texto Terapia Analítica, de 1917, que Freud segue com sua diferenciação com o método hipnótico a partir de alguns critérios já bem estabelecidos para a teoria psicanalítica. Então, se a gente for pensar em um comparativo, fazendo um quadro que de um lado está a hipnose, do outro a psicanálise, e a gente, a partir desse texto de Freud, Terapia Psicanalítica, de 1917, a gente tem uma diferenciação bastante categórica e que está textualmente esclarecida de qual era o objetivo, a finalidade da psicanálise. Então, enquanto a hipnose busca encobrir e dissimular, a psicanálise quer expor e eliminar. Enquanto a hipnose serve como um cosmético, a psicanálise é como uma cirurgia. Veja a metáfora médica em Freud novamente. Enquanto a hipnose vai fazer uma sugestão para proibir os sintomas, né, que o sintoma continue atuando na vida de alguém, a psicanálise vai partir para o impacto retrospectivo da gênese, da causalidade do sintoma. Enquanto a hipnose fortalece as repressões, a psicanálise vai no caminho de direcionar as raízes do conflito. Vejam que Freud coloca, isso aqui a gente já está falando de 1917, uma direção para o tratamento psicanalítico em relação a alguma causalidade. Enquanto a hipnose se trata dos processos de formação sintomática inalterados, a psicanálise se trata de usar da sugestão para modificar os efeitos do conflito. Enquanto a hipnose tem um paciente inerte e imodificado, a psicanálise busca desfazer as resistências internas. A gente vê uma característica também no modelo freudiano, que é a separação entre o interno e o externo, entre o que é ambiente e o que é psíquico. Enquanto a hipnose é para pensar em pacientes incapazes de resistir a outro adoecimento, a psicanálise tem a possibilidade de uma proteção de novas possibilidades de adoecer, né? Então, nesse quadro comparativo entre a hipnose e a psicanálise, a gente pode pensar que os itens desse quadro são elementos que estabelecem diretrizes para uma finalidade do processo analítico, né? Uma lista de finalidades, uma categorização bastante própria de Freud, né? Freud textualmente, como escrevia belíssimamente, né? Escrevia muito bem, conseguia estabelecer isso de maneira muito clara, de maneira bastante sistematizada, coisa que já no lacanismo a gente tem que ter um esforço um pouquinho maior para conseguir estabelecer essas condições, né? Então, para prosseguir com o argumento freudiano, ainda nesse texto de 1917, o cito. Ele diz o seguinte: só consideramos que uma análise esteja no seu término quando todas as obscuridades do caso tenham sido elucidadas, todas. As lacunas da memória preenchidas e descobertas as causas precipitantes da repressão. Freud não só categórico como tendendo ao exagero, né? Porque todos... e mais, volto a citá-lo. A fim de solucionar os sintomas, devemos remontar às suas origens. Devemos reconstruir o conflito do qual eles surgiram e,
com o auxílio das forças motrizes que, no passado, não estavam à disposição do paciente, devemos conduzir o conflito rumo a um resultado diferente. Além disso, Freud sugere duas finalidades para um trabalho analítico. Primeiro, retirar a libido dos sintomas e colocá-los na transferência seria um primeiro manejo para pensar a direção da análise e travar uma luta por um novo objeto, travar uma luta por um novo objeto e a libido é liberada dele. Ou seja, é uma questão também de manipulação dos objetos. Isso quer dizer que tem a ver com a finalidade pulsional, né? Ou seja, com o destino da pulsão. E aí, a gente está num texto de 1917, Freud já tinha definido em 1915 o que era a pulsão, em A Pulsão e Seus Destinos, um dos textos clássicos freudianos, e a gente consegue pensar que uma das finalidades da análise é exatamente o desvio, né? Uma recolocação, um remanejamento do destino pulsional, e nesse texto Freud lista alguns destinos para a pulsão, né? E suas características, e o trabalho analítico teria a ver com uma manipulação desse trabalho pulsional. Então, já o fim de análise, como algo que se relaciona com os destinos pulsionais, é uma coisa que interessa a gente. É uma coisa que interessa a gente pelo fato de que Freud sustenta até o final de sua obra, até seus últimos escritos, até seus últimos textos, a ideia de que o fim da análise, as finalidades de uma análise têm a ver com com os destinos pulsionais, né? Em seu clássico texto, é aí que a gente vai dedicar um pouco mais da nossa atenção, que é o texto Análise Terminável e Interminável, como está na Imago. Nesse aqui, tá como Análise Finita e Infinita. É um texto de 1937, esse texto, acho que todo mundo que tem algum contato com a psicanálise, principalmente quem atende, quem trabalha com a psicanálise, né, já deu uma passadinha por ele, porque é um texto que o seu título é autoexplicativo, né? Ele trata do fim de análise, dos términos de uma análise. Vamos pensar esse texto inicialmente até com o conectivo que está em jogo aí, né? Na conjunção I, né? No original alemão tá and, não sei se pronuncia assim, que nos apresenta uma dupla possibilidade de fim. Ela pode ser terminável e ela pode ser interminável. Vamos tentar destrinchar um pouquinho dessas ideias, mas basicamente, esse and alemão que está aí no meio, juntando essas duas possibilidades, é algo que é colocado textualmente por Freud, é algo que é colocado no decorrer do texto e está bastante lógico, raciocinado, argumentado, podemos pensar assim, que Freud divide em dois fins, o fim prático e o fim terapêutico. Vamos pensar aqui o fim prático. O fim prático é bastante prático, que é quando o paciente e o analista deixam de se encontrar, né? É quando o paciente deixa de vir, é quando o paciente já não aparece mais para sessões, né? É quando a gente está mais aí no campo de uma interrupção. Uma interrupção também é um fim, porque também chega a alguma finalidade, né? Aquele processo analítico especificamente acabou. Fulano pode fazer análise com outra pessoa, pode voltar, e aí a gente vai decidindo se trata do mesmo processo, se aquele processo tinha começado, se é uma continuidade, se é uma nova análise, enfim. Discussões clínicas interessantes, necessárias, porque às vezes em um mesmo caso pode ter várias análises, né? Ou com o mesmo paciente ter várias análises em diferentes tempos, enfim. E o fim terapêutico, ele se estabelece a partir de duas condições colocadas nesse texto freudiano. Essas duas condições, elas colocam aí dois lados
da relação transferencial, porque essas duas condições elas vão ter que ser uma síntese, quase que de um acordo entre analista e analisando, né? Porque a gente pode ter a ideia bastante ingênua também de que o fim de análise é eu como analista que vou dizer sua análise acabou, ou é eu como paciente que vou dizer para o meu analista não vou mais. Não é bem por aí, né? Então, a primeira condição para Freud é que o paciente supere as suas ansiedades e que as inibições que seus... Perdão. Que o paciente supere suas ansiedades e que as inibições e que seus sintomas já não estejam causando sofrimento. Aquelas ansiedades, aquelas inibições, aqueles sintomas. Vejam que ele trabalha aqui a tríade de alguns anos antes, bom, algumas décadas antes, que é de inibição, sintoma e angústia, né? Angústia às vezes é traduzido por ansiedade. E que essa tríade já não esteja causando sofrimento. Essa seria uma das finalidades da análise aí no seu fim terapêutico. A segunda condição é que o analista julga que as resistências internas foram superadas e não se deve temer uma repetição. Então, veja, a primeira condição é o paciente supera, na segunda, o analista julga. Ou seja, inclui os dois lados do processo transferencial, ao menos da sua fragmentação clínica, né? Porque a fragmentação, em realidade, da transferência freudiana é uma tríade, né? Algo do passado que se atualiza na relação transferencial entre analista e analisando, então são três elementos que estão em jogo. Então, além dessas duas condições, ele vai colocar três fatores que indicam o sucesso do tratamento. O primeiro é a influência dos traumas, ou seja, a ausência de influência desses traumas na sintomatologia que foi levada como motivo de que fulano foi se analisar. Veja que não sou eu que estou falando, isso está textualmente, mas Freud tendia, às vezes, a recorrer a uma traumatologia, né? a quase que uma causalidade. Segundo, que a força constitucional dos instintos, né, já tem aí uma superação no nível da neurose. E aqui está como instintos porque eu estou usando a versão da Imago, mas a gente pode considerar como pulsão, né, a tradução do Trivium. E terceiro, as alterações do ego, ou seja, um fortalecimento do ego e a harmonia com as pulsões que são amansadas. Isso é um termo bastante interessante nesse texto, porque entende-se que o ego é fortalecido, como a gente pode pensar o que é civilizado e o que é selvagem, uma categorização bastante problemática, que o processo analítico vai passar a pulsão de um lado para outro, né? Isso está textualmente em Análise Terminável e Interminável de Freud. Então trago uma citação desse texto. Freud diz o seguinte: a análise, contudo, capacita o ego, que atingiu maior maturidade e força, a empreender uma revisão dessas antigas repressões. Algumas são demolidas ao passo que outros são identificados, mas construído de novo a partir de material mais sólido. Repito, a ideia de capacitar o ego que atingiu uma maturidade, né? Ou seja, o tratamento analítico, uma análise, ela teria como uma de suas finalidades um movimento pendular. Por um lado, tornar consciente algo do id, né, que seria aí o reservatório das pulsões mais primitivas, e por outro, corrigir algo no ego. A análise seria uma constante, um movimento pendular que passa por esses dois pontos, a gente pode dizer, né? Tornar consciente algo do id e corrigir algo no ego. E tem o fato também de que se trata dessa revisão das antigas repressões, ou seja,
tem uma definição histórica bastante específica também, né? Antigas, passadas, anteriores, né? E a psicanálise, ela é, às vezes, criticada por ser um método que trata do que é passado, né? A gente vai pensar, mais especificamente quando a gente for tratar dos fins de análise em Lacan, de que passado e história são coisas diferentes, né? E aí a gente passa a considerar outra possibilidade de localizar o fator temporal no tratamento analítico e suas finalidades. Essa mesma proposta de corrigir algo no ego, de fortalecer o ego, ou de pensar em uma capacitação para o ego, também é encontrada em outro texto contemporâneo de Freud, né? De um contemporâneo Análise Terminável e Interminável, que é Construções em Análise. Construções em Análise é um texto freudiano que ele dedica a pensar a questão da repetição, que ele dedica a pensar a questão da interpretação, perdão, né? A repetição são outros. Ou seja, são textos do mesmo ano, 1937, são textos que estão no mesmo volume, inclusive, e a gente consegue localizar também algumas ideias freudianas acerca desse trabalho com o ego. E essa coisa do trabalho com o ego, isso a gente precisa fazer uma digressão aqui, que é interessante, que muitas das vezes a gente faz uma crítica aos pós-freudianos, e aí eu estou dizendo a gente porque essa crítica parte especificamente do lacanismo. Toda a teoria lacaniana, basicamente, ela surge de uma crítica aos pós-freudianos e a maneira como os pós-freudianos utilizavam do dispositivo psicanalítico para fortalecer o ego, né? Esse movimento que ficou conhecido como psicologia do ego. E bom, Lacan parte disso, né? O seminário 1, o seminário 2, a direção do tratamento, aí nos anos 50 principalmente, Lacan se dedicava bastante a essa problemática. Eu diria que até o fim de sua vida, Lacan sustenta aí sua crítica aos analistas pós-freudianos, que, bom, fazia uma psicologia do ego e que fortalecia, que trabalhava com o fortalecimento das defesas do ego. Esses pós-freudianos que muitas vezes a gente também confunde o que é psicanálise inglesa e psicanálise pós-freudiana, né? Não, aí a gente acaba colocando na mesma caixa Jones, Klein, Winnicott, Bion, e não é bem assim, né? Anna Freud, como se todos esses pensassem igual, e são teorias psicanalísticas distintas até, mas a crítica aos pós-freudianos é de que os pós-freudianos se desviaram da descoberta freudiana do inconsciente. Vão até a direção do tratamento de Lacan, né? Tá lá. Só que a gente encontra isso textualmente em Freud. A gente está falando do fim de análise, a gente está falando das finalidades de uma análise como fortalecimento das defesas do ego. Então a crítica também se estende a Freud. O próprio Lacan, né, fala que Freud se desvia também da sua descoberta, e por isso Lacan tem um interesse muito particular na primeira tópica freudiana. Então a gente vê isso textualmente em Freud, em A Pulsão e Seus Destinos, Análise Terminável e Interminável, Construções e Análise. Freud coloca textualmente, né, a questão do fortalecimento do ego como um destino da análise. E o amansamento das pulsões também, né? Então, trata também de um trabalho terapêutico desde Freud, que trata das defesas do ego e de seu fortalecimento, de sua maturidade, como a gente viu agora há pouco na própria citação. Então é interessante que você está vendo isso aqui, você vá até o texto freudiano. Eu acho que é sempre interessante ir até o texto, porque a gente consegue fazer a nossa leitura pessoal do texto e localizar, né, no próprio autor essas considerações teóricas que são disseminadas por aí, e a gente consegue localizar na letra do autor o que a gente está falando. Mas bom, digressão finalizada, de vários que a gente foi fazendo aqui, a gente consegue pensar também, nesses textos freudianos, os fins relacionados aos limites, né? Ou seja,
os fins, as finalidades de uma análise que tem a ver com deparar-se com o que não pode ser trabalhado, né? Não dá para trabalhar tudo. No texto, Análise Terminável e Interminável, Freud trabalha uma ideia de que nem tudo pode ser levado para transferência, logo nem tudo pode ser tratado, né? Então, ainda que ele tenha um exagero de falar de todos os pontos aí sejam resolvidos, como a situação que a gente viu anteriormente, não é bem assim. Nem tudo pode ser trabalhado, né? Nem tudo pode ser interpretado, nem tudo pode ser elaborado, nem tudo pode ser analisado. Então, a gente se depara, às vezes, com a impossibilidade de trabalhar, seja por resistência, às vezes as pessoas não estão no momento para analisar-se, né? Seja por resistência de quem ocupa o lugar de analista, mas também por alguma impossibilidade técnica, né? Não é toda demanda que a psicanálise pode atender, não é toda demanda que a psicanálise pode atender analiticamente. Tem coisas que a psicanálise trata e tem coisas que a psicanálise trata, né? A gente tem que reconhecer também quais são os limites do nosso campo, que é para a gente pensar o que sustenta a nossa praxis, né? O que define o nosso objeto. Nessa ideia da limitação, tem um conceito forjado, e eu digo um conceito forjado porque é um texto que não necessariamente... É um conceito que não necessariamente, é um termo que não necessariamente está em Freud, ele é mais forjado pelos leitores de Freud e que é uma tradução, né, de uma passagem de Análise Terminável e Interminável, a gente já vai ler essa passagem, mas que é a ideia de rochedo da castração. Acho que você que está vendo já deve ter escutado essa ideia de que em algum momento na análise a gente se depara com o rochedo da castração, com um limite até onde a gente pode se analisar, né? Isso que apresenta dois problemas para o fim de análise em Freud. O primeiro é a própria tradução do termo, né, que foi traduzido como rochedo da castração, que tem a ver com o contexto que está sendo colocado no texto, e o reducionismo de gênero na obra de Freud. O que isso quer dizer? O limite de uma análise vai ser diferente para um homem e vai ser diferente para uma mulher, né? E a partir daqui a gente vai precisar pensar também de como, teoricamente, a psicanálise produz coisas absurdas, principalmente absurdas considerando o momento atual que a gente vive e a própria resistência dos psicanalistas em escutarem, em buscarem, em pesquisarem e pensar que o mundo andou, o mundo mudou, as produções teóricas já passam por outro lugar, né? Então, os psicanalistas tendem a correr dos problemas que envolvem gênero, sexualidade, teorias queer e uma gama de teorias que surgiram, principalmente na pós-modernidade, e que desmontam facilmente a edificação freudiana, inclusive o rochedo da castração, que se trata do limite da análise. Então, preparem aí a cabecinha de vocês para escutar alguns absurdos que estão presentes na obra de Freud. E vejam, os absurdos eles têm que ser lidos, eles têm que ser contextualizados exatamente para a gente avançar. Não é não vou ler Freud, eu vou no texto de Freud, que é para quando eu for avançar, eu avançar a partir do que está escrito, né? Que não existe texto que tenha que ser censurado. O texto ele tem que tomar outras vidas e o texto ele tem que ser, às vezes, colocado na berlinda para que outros textos possam surgir também. Então, o fim de análise para a mulher chega num limite porque prevalece a inveja do pênis. Sim, isso mesmo que você está escutando. A mulher, quando chega no fim da análise, prevalece a inveja do pênis. Quando eu preparava isso aqui para gravar, eu fiquei pensando, seria
uma mulher trans, então, se a gente partir das teorias de gênero e não para essa categorização absurda do sexo como biológico, seria a mulher trans a mais analisada de todas? Porque eu acho que Freud julgaria perfeitamente, né? Porque a psicanálise patologizou a transexualidade. Porque se o fim de uma análise de uma mulher é ter inveja do pênis, uma mulher que tem um pênis seria a mais analisada de todas. Isso não faz nenhum sentido, obviamente, nem na psicanálise, não faz nenhum sentido, obviamente, nas teorias de gênero. Mas dizer que a análise tem como limite a prevalência da inveja do pênis é colocar o pênis como parâmetro que define se uma pessoa se analisa ou não. Isso é de um reducionismo ao organismo, né, ao biológico, que a gente já não precisa recorrer. Né? Que é basicamente toda a discussão que a gente tem nas lutas LGBTQIAPN+, que é, olha, isso aqui é mais cultural, linguístico, performativo e vários outros fatores, como históricos e políticos, do que com que genitália alguém nasceu. Né? Então, para o homem, por outro lado, seria o limite seria o temor pela passividade diante de outro homem. Veja que o temor da passividade é diante de outro homem, é de homem para homem. Né? Ou seja, o parâmetro é o homem. Então, Freud consegue introduzir em sua teoria perfeitamente toda a construção eurocêntrica, moderna e colonial do que é um homem, do que é uma mulher e de qual é o parâmetro de existência do humano, né? O homem como unidade. E aqui, nesse caso, o parâmetro é o pênis, né? O corpo biológico. A gente tem o problema, então, do biologismo, que isso envolve, né, de definir a categoria a partir do corpo biológico, a superioridade do homem sobre a mulher, porque o homem seria o parâmetro, e é um pensamento que não só ele é retrógrado, mas ele é violento. Eu digo retrógrado porque isso está em Freud, escrito em 1937, Freud morre 2 anos depois. Mas alguns psicanalistas sustentam isso até hoje, então isso não está tanto na antiguidade psicanalítica não, isso está nos corredores das universidades, no isolamento das escolas de psicanálise, nos vídeos do YouTube, isso está nos livros publicados, isso está nos artigos em revistas científicas, isso está nos congressos de psicanálise em geral, então isso não é tão antigo, né? A gente ainda escuta barbaridades disfarçadas de teoria, que em realidade se trata de um discurso violento, principalmente aqui que coloca um reducionismo do gênero, a biologia, como as mulheres que são lidas aqui e colocadas em uma situação de vulnerabilidade e subalternidade. Se a gente for pensar isso no contexto brasileiro, isso chega a ser absurdo pelo fato de que a vulnerabilidade das mulheres e a subalternidade das mulheres diretamente mata. Né? A gente, pensando no contexto do nosso país, de como a gente é formado, tanto a gente como homem, como as mulheres, como o que é ser uma mulher, principalmente baseado em uma lógica patriarcal e cristã, a gente tem um país com números altíssimos de feminicídio. A gente tem tentado e a gente ainda tem vivido as consequências desse histórico patriarcal, eurocêntrico, e enfim, que a psicanálise também propõe até os dias atuais. Trago uma citação de Freud aqui para o fim de análise com a mulher. Ele diz o seguinte: o desejo apaziguado de um pênis destina-se a ser convertido no desejo de um bebê e de um marido que possui um pênis. Ou seja, no fim das contas, a mulher vai fazer análise para ser mãe e para ser esposa. Freud, 1937, na página 264 da edição da Imago.
né? Ou seja, a mulher, como ela tem inveja do pênis, ela vai finalizar o processo analítico e ela vai direcionar esse afeto para ter um bebê, preferencialmente homem, um bebê macho, né? E um marido que possui um pênis. Então ela vai terceirizar o pênis. Olha que ideia fantástica. Então, para finalizar, eu trago uma citação de Freud, que ele aponta textualmente essa diferença entre o homem e a mulher no final de análise. Ele diz o seguinte: frequentemente temos a impressão de que o desejo de um pênis e o protesto masculino penetram através de todos os estratos psicológicos e alcançam o fundo. O termo que aqui está traduzido como o fundo é exatamente o termo que é traduzido como rochedo da castração, por alguns analistas, né? Por alguns tradutores, e tiraram esse conceito forjado de rochedo da castração de o fundo, que está aqui nessa versão. E que, assim, nossas atividades encontram um fim. Isso é provavelmente verdadeiro, já que o campo psíquico, o campo biológico, desempenha realmente... Isso é provavelmente verdadeiro, já que para o campo psíquico, o campo biológico desempenha realmente o papel de fundo subjacente. A finalidade é biológica. Vai ter uma diferença anatômica entre os sexos que vai definir o fim de uma análise. Continuo. O repúdio da feminilidade pode ser nada mais do que um fato biológico, uma parte do grande enigma do sexo. Seria difícil dizer se e quando podemos consolar-nos com a certeza de que demos a pessoas analisadas todo o incentivo para reexaminar e alterar sua atitude para com ele. O que a gente pode ver aqui é que muitas vezes alguns autores, principalmente lacanianos, apontam um biologismo, né, da teoria freudiana. Tá no texto, tá dito por Freud, né? 1937, finais de sua obra, né? Ou seja, não só os finais da análise, como o próprio final da obra freudiana. Ele está colocando como parâmetro e como o que afeta o que? O biológico, né? Ou seja, o campo psíquico ele tem aí uma influência do biológico que vai prevalecer, é o que prevalece, né? Como parâmetro de análise. Isso quer dizer que de todas as finalidades freudianas que a gente pôde pensar aqui, elas vão passar pela pulsão, elas vão passar pelo ego, pela que chamamos em psicanálise, que surge com Freud o termo a elaboração, enfim, os destinos e assim sucessivamente. Mas isso vai diferenciar para o homem e para a mulher. Isso vai diferenciar para a definição anatômica que está em questão, né? Como eu me perguntava agora há pouco de como ficaria para outras categorias de gênero, eu não sei, né? Mas a gente pode pensar que isso não seja um parâmetro que difere de um para o outro, né? Então, a gente vai fazer esse comparativo, inclusive com a teoria lacaniana, que toma esses lugares também de homem e mulher como significantes, e que a materialidade, por ser discursiva, ela não vai compreender o campo biológico como destino ou como a prevalência que está em jogo aí. Então, vejam que a diferença destacada entre autores, né, que a gente vai ver depois as categorizações de Lacan, não precisa cair na qualificação de melhor ou pior, de fim de análise bom, de fim de análise ruim, de método ou técnica bom ou ruim. De diferentes. Isso possibilita que a gente consiga localizar nos textos freudianos, na técnica freudiana, uma divergência entre o corpo teórico-conceitual da psicanálise de Lacan, como também de outros psicanalistas que podem aparecer aí na história,
né? É uma discrepância técnica e teórica que aparece e que, de alguma maneira, queiramos ou não, isso está textualmente colocado, vai favorecer as diferentes finalidades de uma análise. Então, na parte 2, a gente vai ver quais são as definições, quais são os parâmetros, né, para as finalidades na análise lacaniana e quais são as suas divergências com o próprio modelo freudiano, né? Então, a gente se vê na parte 2 disso aqui.